Muito boa tarde a todos, bem-vindos ao auditório da Associação Nacional das Farmácias. Este é um evento organizado pela área cultural da ANF e Museu da Farmácia. É mais um evento que nós organizamos na área da literatura. Eu relembro que em 2017 e em 2018 organizámos aqui duas conferências sobre o que vamos ler em 2018 e 2019, com a presença de editores e dos tradutores. Eu penso que é uma grande oportunidade recebermos aqui a Tinta da China e a revista Granta, que comemora neste ano de 2019 170 anos da sua fundação e 40 anos do seu renascimento. Esta é uma parceria que temos com a Tinta da China e como eu disse, com a revista Granta, e é com todo o prazer que recebemos no nosso auditório Pedro Mexia, o diretor da revista, Daniel Beaufux, o diretor de imagem dessa mesma revista, Madalena Alfaia, das edições Tinta da China, os autores Valério Romão e Dulce Maria Cardoso e Ana Daniela Soares, que é a jornalista da RTP. E, portanto, Ana Daniela Soares, vamos hoje falar do futuro, certo? Vamos tentar. Acho que sim, acho que vamos conseguir falar do futuro, se bem que o futuro traz sempre alguma imprevisibilidade, o que também é bom e dá mais sabores à vida. Foram feitas as apresentações de uma forma simples, penso que suficientes. Pedro Mexia assumiu agora, neste número, a direção da revista Granta, uma revista que já tem vindo a ser editada em Portugal pela Tinta da China. Será uma revista importante, não só para a divulgação da língua portuguesa, mas também para a divulgação de novos autores, mas sobre isso já iremos conversar. O Daniel Beaufux assume também aqui um cargo importante, a responsabilidade de cuidar da imagem e de tudo o que aparece aqui em termos de imagem. O Daniel, que é um artista já com um nome na praça, que se divide por várias artes, desde a fotografia ao cinema. A Madalena, que assistiu ao nascimento desta Granta portuguesa e que nos vai tentar aqui contar um bocadinho da história, de como é que surgiu a ideia de editar a Granta em Portugal e também de todo este processo que leva até podermos ter nas nossas mãos esta revistinha, digo eu, revista longa. E depois Dulce Maria Cardoso, uma querida autora, da qual ansiamos arduamente o segundo volume, ou melhor, a continuação da história de Eliette. Esperemos que seja este ano. Isso foi... Não vai ser. Pronto, na nossa última conversa ela tinha-me prometido. Ela tinha prometido. Ok. Não dá para confiar em autores e escritores. Esqueçam, não vale a pena. Já o Valério Romão também... recentemente conseguiu cumprir também uma promessa antiga, que foi terminar a trilogia das Paternidades Falhadas. Se ainda não leram, leiam, porque são livros perturbadores, que não nos deixam indiferentes. E o Valério e a Dulce partilham também esta boa coincidência de terem visto textos seus publicados na Granta e também, pelo menos o Valério, agora a Dulce não tenho bem a ideia, mas o Valério também já viu alguns dos seus textos publicados na Granta Portuguesa, publicados noutras edições da Granta, em outros países, o que poderá ser aqui um bom indício. Se calhar então começava mesmo por pedir à Madalena que nos contasse porque é que a Tinta da China se decidiu a lançar neste desafio quando os números dizem que os portugueses não leem, não compram livros, não querem saber de livros de contos e a Granta é feita de textos curtos, portanto, à partida isto tinha tudo para correr mal, digo eu. É, mas corre muito bem. Corre muito bem, também porque a Tinta da China tem investe num trabalho um bocadinho em contracorrente. Exemplo disso é também a coleção de poesia que o Pedro Mexia dirige e que toda a gente acha suicidário, e não é. É uma coleção de grande sucesso até. A Granta foi uma ideia da Bárbara Bolhosa, que não pôde estar presente aqui hoje porque não está em Portugal, que se encontrou num festival literário no Brasil com aquele que era à época o editor da Granta em língua inglesa, o John Freeman. Eles conheceram-se naquele contexto do festival. A Bárbara falou-lhe da admiração que tinha pela revista,
O John falou à Bárbara da ambição que eles tinham de ampliar a revista internacionalmente, e houve ali uma sinergia e ficou logo ali mais ou menos decidido que a edição da Granta em Portugal seria feita pela Tinta da China. Foi assim que surgiu, de uma maneira bastante espontânea, como normalmente aparecem os projetos na Tinta da China. E como normalmente nós os trabalhamos, é com todo o empenho e todo o entusiasmo. A Bárbara convidou o Carlos Vaz Marques para dirigir a revista. O Carlos dirigiu-a durante 5 anos, 5 anos e meio, e dirigiu-a muito bem. Conseguiu, ou melhor, nós conseguimos acompanhar o entusiasmo do Carlos na direção da revista e foi um grande impulso, de tal maneira que uma das curiosidades que nós costumamos contar é que a Granta Portugal, agora chama-se em língua portuguesa porque é publicada também no Brasil, mas começou como Granta Portugal. E a Granta Portugal foi durante muito tempo, e não sei se ainda é, mas foi durante muito tempo, o caso de maior sucesso das edições internacionais da Granta, que são 12 ou 13. O que é assinalável, não é? Sendo Portugal um país tão pequeno, com as tiragens reduzidas que nós temos, o que aconteceu foi que conseguimos suscitar o interesse de muitos assinantes, e são os assinantes que tornam a revista viável. É a confiança dos assinantes que a torna possível. Conseguimos ter muitos assinantes, conseguimos ter muitos autores publicados, autores de língua portuguesa, que depois foram publicados nas edições estrangeiras da Granta. Portanto, há um intercâmbio que também é muito interessante para os autores e em que nós também investimos um bocadinho. E pronto, foi basicamente assim que as coisas aconteceram. O ano passado, em 2018, a Tinta da China, como também tem um ramo no Brasil, a Tinta da China Brasil, desde 2012, acho, agora já não tenho a certeza, mas acho que é desde 2012, a Bárbara propôs que passássemos, e uma vez que havia uma edição brasileira da Granta, mas que estava mais ou menos a acabar, porque a editora que a publicava passou a pertencer a um grande grupo que não tinha interesse em dar continuidade à revista, e a Bárbara propôs que a Tinta da China publicasse também no Brasil. Portanto, esta edição que sai agora, sai aqui em Portugal e no Brasil ao mesmo tempo, exatamente igual. E agora a revista é dirigida pelo Pedro Mexia em Portugal e pelo Gustavo Pacheco no Brasil. E isto significa, basicamente, que o Pedro escolhe os autores portugueses e o Gustavo escolhe os autores brasileiros, que tentamos que haja paridade. Os textos estrangeiros, porque a revista é composta em partes mais ou menos iguais por textos originais de portugueses e brasileiros, e por textos do arquivo histórico da Granta, um arquivo que tem vindo a ser constituído desde 1979, há 40 anos, e que lançou grandes autores. Portanto, é um repositório imenso de possibilidades. E, portanto, os textos, também há uma parte da revista que é composta por esses textos, que foram escolhidos também a meias entre o Pedro e o Gustavo, tendo em conta o tema e os interesses particulares de cada um, obviamente. Desde o ano passado, este é o primeiro número com esta configuração, com a direção do Pedro e do Gustavo. Desde o ano passado, o Daniel Balfux juntou-se a esta aventura. Quando nós decidimos passar a publicar a revista em Portugal e no Brasil, convidámos o Daniel para ser diretor de imagem, o que significa que ele escolhe os fotógrafos, porque uma das particularidades da revista é incluir ensaios fotográficos originais. Foi uma novidade que nós lançámos para a própria Granta em língua inglesa. Eles não tinham isso como... Não era uma possibilidade recorrente, e eles também passaram a publicar mais fotografia depois disso. E o Daniel escolhe um fotógrafo brasileiro e um fotógrafo português para cada novo número, também tendo em conta o tema. E ficámos muito contentes com esta... É muito diferente fazer esta revista agora, porque durante muito tempo ela foi feita exclusivamente pelo Carlos Vaz Marques, em articulação com a editora, evidentemente,
E agora são vários, temos aqui vários atores, há uma dinâmica diferente. A revista estava a precisar também de um novo impulso e acreditamos que esta é a melhor maneira de o conseguir. O tema deste número é futuro. Pedro Mexia, imagino que para um crítico literário, uma pessoa tão ligada aos livros, aos autores, aos textos, poder escolher entre as relíquias que este arquivo da Granta tem deve ser quase como uma criança numa loja gigante de brinquedos, ou não? Curiosamente, obrigado, eu curiosamente ia mesmo dizer isso, porque há três coisas muito boas nesta minha condição de diretor, de co-diretor da Granta. Uma delas é poder fazer a revista, poder contactar, escolher os textos, contactar com os autores, e a outra é ter aquela password que me permite entrar, uma espécie de tio Patinhas da literatura, que me permite entrar no arquivo da Granta e estar lá para escolher estes 4 textos desta edição. Não sei quantas dezenas de textos eu li, porque fui escolhendo logo, fui eliminando logo os autores que já tinham sido publicados, ou aqueles que obviamente não tinham a ver com o tema, mas todos aqueles que podiam ter, ainda por cima, como é evidente, o critério da temática é um critério bastante abrangente, basta aliás ver este número que se percebe, ou qualquer um dos números anteriores, naturalmente, que se percebe que o tema dá muitas possibilidades de escolha, mas todos os textos que pudessem, todos, não direi porque é impossível, mas muitos dos textos que pudessem entrar aqui eu fui lendo e, portanto, passei umas boas semanas a ler o arquivo da Granta e que mais não fosse, e será com certeza, isso teria sido uma ótima experiência. Além do mais, na verdade, isto acontece no momento, aconteceu e acontece agora, continuadamente, em 2 momentos interessantes e relativamente novos na história de Portugal, quase. Um deles na história cultural de Portugal, certamente. E o primeiro fenómeno curioso é a quase ausência de revistas literárias, que é praticamente uma novidade desde que existem revistas. As revistas foram sendo feitas, a literatura foi sendo feita muito, além dos livros, naturalmente, em 2 polos praticamente distintos, as revistas e as tertúlias, não é? Os cafés, etc. A vida literária passava muito também por isso, e pelos jornais e pelos livros, naturalmente. Mas talvez por ser uma marca conhecida, por ser um nome que as pessoas à partida, que são leitores potenciais da revista, já sabem o que é, não é? Não tenham lido a Granta original, até porque há uma editora e porque há muitos textos que vão sendo publicados, contos e ensaios que vão sendo publicados nas Grantas, na inglesa e nas outras também. Portanto, isso dá é um capital de confiança e de interesse. E a segunda anomalia que está a acontecer, e que tem acontecido, eu até acho que está em ligeira recuperação na história cultural portuguesa, é a nossa indiferença em relação ao Brasil. O desinteresse de Portugal pelo Brasil, com exceção da música brasileira, é uma espécie de escândalo cultural. Todos os escritores brasileiros, enfim, o Paulo Coelho, mas enfim, todos os escritores brasileiros vendem mal em Portugal. Muito mal. E tem havido várias tentativas de haver coleções de poesia, coleções de ficção, um famoso curso da breve literatura brasileira da Cotovia, coordenado pela Abel Barros Batista, e todos esses projetos, mesmo os que são muito bons e mesmo aqueles que deixaram lastro, correram mal do ponto de vista meramente das vendas. E o que é estranho, há 2 coisas que são estranhas, e por isso é que eu acho que é muito importante esta transformação da revista em revista da língua portuguesa, que aconteceu há 2 números, sendo este o 3º que tem esta designação. Uma foi que, do lado brasileiro, isto não é recíproco, isso só lhes fica bem a ele. Ou seja, do lado brasileiro, as vezes em que eu estive no Brasil e os contactos que eu tenho tido com escritores brasileiros e jornalistas, é que no Brasil há um interesse muito maior pela literatura portuguesa. Não necessariamente um conhecimento, em alguns casos um conhecimento, mas em qualquer dos casos um interesse muito maior do que vice-versa. E, portanto, isso há uma vontade de fazer
uma ponte e de retomar uma ligação perdida. E a segunda questão é essa ideia de porque é que a ligação se perdeu. Quando nós lemos, sei lá, ensaios ou até livros mais de caráter autobiográfico de escritores portugueses, estou falando agora dos escritores portugueses dos anos 20, 30, 40, 50, eles falam de escritores brasileiros, dedicam livros a escritores brasileiros, correspondem-se com escritores brasileiros, e isso, houve um momento qualquer histórico em que isso se perdeu. Há alguns entre os anos 70, 80, provavelmente tem a ver com as vicissitudes políticas, provavelmente tem a ver com uma mudança do paradigma da literatura brasileira, que para nós era mais confortável quando era um paradigma rural, e eu acho que os escritores portugueses os leitores portugueses ficaram um bocadinho perdidos com o paradigma Ruben Fonseca, não é? Não, demorou um certo tempo a dizer a perceber que a literatura brasileira não era só que não era só essa mitologia dos caciques locais e dos matadores e não sei o quê, embora isso exista e seja muito importante. E portanto esta revista aparece num momento estranho, mas num momento que pode, eventualmente, se tudo correr bem, ser de viragem, porque se Portugal não tem estado à altura do interesse brasileiro, tem havido pessoas em Portugal que estão cientes desse interesse e que tentam que isso seja um bocadinho recíproco. Uma das coisas interessantíssimas, por exemplo, é que, por exemplo, há muitos autores absolutamente canónicos portugueses totalmente desconhecidos do Brasil, que não há um livro nas livrarias, mas, por exemplo, se forem falar com um poeta brasileiro, todos os poetas brasileiros, isto não é uma figura de estilo, todos os poetas brasileiros sabem que é a Adília Lopes, por exemplo. Adília Lopes é um fenómeno no Brasil, provavelmente porque a poesia dela causa uma estranheza em Portugal, no nosso canon poético, no Brasil não causa, não é? E, portanto, há uns fenómenos de interesse e de penetração de uma literatura na outra que acho que devem ser o mais possível explorados, porque foi assim que nós nos demos durante muitas décadas e não há razão nenhuma para que não volte a ser. É também esse o ponto de vista de quem cuida da imagem da Granta, Daniel. Exato. Sobretudo esta tentativa de aproximação. Não, eu penso que a parte de imagem, como a Madalena disse, tem necessariamente a ver com o tema, mas também tem a ver com a preocupação de escolher artistas que, por um lado, os brasileiros praticamente são desconhecidos em Portugal. Acho que publicamos 4, não é? Este é o terceiro número. Portanto, os 3 artistas brasileiros, portanto, a Cláudia, o Marcos Chaves e a Lúcia Corre, ninguém alguma vez fez uma exposição em Portugal. E vice-versa, os portugueses também são pouco divulgados no Brasil. Portanto, há um pouco essa preocupação, embora essa não seja a minha primeira preocupação. Não sou nem agente cultural, nem galerista, etc. Gosto é de dar oportunidades a pessoas que eu penso que absolutamente merecem essas oportunidades. Depois, os artistas são escolhidos, por um lado, como a Madalena disse, um brasileiro, um português. Por outro lado, eu impus-me a mim mesmo uma regra que era ser sempre um homem e ser sempre uma mulher. Portanto, todos os 3 números que saíram têm isso. Não quer dizer que não se possa quebrar essa regra, mas eu gostava de dar um bocadinho mais valor, porque de facto é mais fácil escolher homens, porque de facto há mais homens a fazerem fotografias. Portanto, é também um esforço nesse sentido de quebrar o que seria o paradigma normal. E por outro lado, não convidar propriamente os meus amigos, portanto, é convidar pessoas que eu respeito o trabalho. Alguns admiro mais o trabalho, outros menos, sinceramente, mas que respeito muito o trabalho. Quer dizer, há coisas que podem estar longe da minha latitude de gosto, não é? Mas penso que o trabalho de edição tem a ver com isso. Tem a ver com eu próprio também me abrir a essas possibilidades, porque são trabalhos que eu reconheço que têm imensa qualidade. Portanto, não é a qualidade que está em causa, é uma questão de gosto, e todos nós já entramos em galerias ou museus e vimos um artista que não é nenhum dos casos aqui, mas que não nos diz nada, mas sabemos que eles, quer dizer, não é por eu, sei lá, não gostar do Picasso que o Picasso deixa de ser bom, como é óbvio. Eu gosto do Picasso, mas só com o exemplo sempre máximo é sempre o Picasso.
E depois em relação ao tema, não é? Tento sempre encontrar o artista que já tem alguma coisa a ver com o tema. Por exemplo, no caso deste número, e também talvez seja de assinalar que é a primeira capa com fotografia, até agora foram ilustrações. A primeira capa foi a fotografia que foi minha, exatamente, portanto eu passei de um lado para o outro. E também foi uma questão que eu pus quando fui convidado para fazer a edição, é que não me iria, obviamente, autopublicar ou convidar-me a mim próprio, como é óbvio. Mas no caso do Miguel Soares, pareceu-me, quando falaram do futuro, o Miguel Soares acaba de ter uma exposição aqui perto no Museu de Arte Contemporânea no Chiado, e é uma pessoa que há 2 décadas trabalha sobre o futuro. Não é? Começou a trabalhar sobre a ideia do videojogo, a ideia do pesquisas do futuro através de ferramentas multimédia, muito antes da maior parte dos artistas no estrangeiro que hoje são conhecidos como tal. Miguel Soares é um caso exemplar de um artista praticamente não reconhecido em Portugal, e finalmente ele agora teve uma exposição mais ou menos grande, mas que para mim fez logo todo o sentido. Portanto, não foi por causa da exposição, mas também foi por causa da exposição. Em contrapartida, por exemplo, no número anterior, que era Os Deuses, que foi o António Júlio Duarte como artista português, eu aí decidi que não iria convidar nenhum, isto só como exemplos de métodos de trabalho, não iria convidar nenhum fotógrafo, artista, para ilustrar uma ideia de deuses, porque o mais óbvio seria, sei lá, convidar alguém que tenha fotografado, por exemplo, Fátima, ou António Pedro Ferreira, que tem um trabalho incrível sobre as romarias e sobre Fátima nos últimos 40 anos, e que já saiu em livro, e é incrível. E também, obviamente, também pensei nisso, e pensei no António Pedro Ferreira, etc. Mas pareceu mais interessante fazer o contrário, colocar os artistas como deuses, isto é, como pessoas que criam mundos, que é nitidamente o caso do António Júlio Duarte, que o convidei neste caso para só fazer um trabalho sobre cães, que era uma coisa que ele já tem, que é sempre um acréscimo no trabalho do António, mas nunca foi assumido como eu gosto de fotografar cães, e de facto as fotografias são interessantes. E a Lúcia Corre, que é uma artista que está numa latitude da fotografia, mas que é mais, digamos, eu não gosto muito destas divisões, mas pronto, mas que é uma artista visual que constrói caixas para fotografá-las, e essas caixas são, como vimos no último número, são espaços, não é? Há uma então que parece a Igreja do Cis em Marcos Canaveses, não é? E é uma caixa de cartão, como nós todos temos em casa. Portanto, são 2 artistas que criam mundos, e ao criarem mundos, para mim, são deuses, nesse sentido. Portanto, são métodos de trabalho diferentes que eu penso que acrescentam muito à literatura. A Granta é uma revista de literatura, mas eu também estou interessado em artistas que saibam escrever, de certa maneira, através da fotografia. Magníficos exemplos disto mesmo, aqueles que encontramos neste novo volume da revista Granta. Dulce Maria Cardoso, quando foi convidada para escrever para a Granta, já era uma escritora com nome, já com livros publicados. Qual foi o desafio? Escrever para esta revista, qual foi o principal desafio? Boa tarde. Eu peço desculpa, a minha voz está assim fanhosa, mas vamos lá ver se dá um ataque de tosse, entretanto. Bem, a minha ligação à Granta é afetiva. Eu estava com a Bárbara Há que assumir. Exato. Não, porque eu estava com a Bárbara quando ela, nesse tal festival brasileiro, na Flip, quando ela conheceu o John Freeman e quando achou que era uma ideia muito boa trazer a Granta para Portugal, e aquelas primeiras conversas. E depois, o primeiro diretor da Granta foi o Carlos. O Carlos Dulce, deixa-me só interromper para dizer que a Dulce Maria Cardoso escreveu para o primeiro número da Granta, escreveu para outro também, escreveu o texto de abertura do primeiro número da Granta, que para nós foi um momento muito especial. Escolher o texto que ia abrir a primeira revista foi um texto da Dulce Maria Cardoso chamado Em Busca de Deus Desconhecidos. Exatamente. O Carlos tinha-me entrevistado, eu não o conhecia quando da publicação do meu segundo romance. Criámos uma ligação profissional, depois tornámos-nos amigos, mas acima de tudo era uma ligação profissional.
Quando ele me convidou, evidentemente, ele não me convidou para escrever o primeiro texto, Não, ou seja, só lá é o que foi. escolher a posteriori. Exatamente, ele convidou-me e eu aceitei imediatamente e fiz aquilo que faço sempre, que é um ensinamento que me vem de uma professora da escola primária, que é tudo o que deve ser feito merece ser bem feito, não é? Tudo o que é feito merece ser bem feito. E, portanto, fiz o melhor que pude. Se é bem feito ou não, depois já fica ao critério de outras pessoas, mas fiz o melhor que pude. Eu tenho uma relação com o conto muito estranha. Eu nunca me sentei a dizer vou escrever um conto. Todos os contos que eu escrevi foram encomendas. Portanto, foram desafios. Eu não consigo pensar nesta coisa pequena. Não consigo pensar, não consigo sentar-me e dizer vou escrever um texto pequeno. Portanto, naturalmente, o que eu consigo é pensar em textos muito longos, são mais de maratonas do que de sprints, mas o conto é um pouco isso. O método é o mesmo? Escrever, deitar fora e voltar a escrever? Pois, só que aí não tem muita importância, porque são só uns 6.000 ou 10.000 caracteres, não tem muita importância deitar fora. No romance é que é mais esquisito. No conto não tem importância alguma. Mas sim, é esse o método, porque eu não consigo, eu já expliquei isto várias vezes, eu nunca sei o que vou escrever. Isto dito assim, e de alguma maneira eu escrevo à procura. E nessa procura eu vou por muitos caminhos que depois percebo que não têm interesse, que são becos sem saída, não é? E só que crio, como qualquer pessoa, afeto esses caminhos errados por onde vou. E tenho alguma dificuldade em desfazer-me deles, em dizer, olha, afinal isto não tem importância, não tem interesse nenhum, isto está muito mal. Apesar de reconhecer, quando eu apago e reescrevo, evidentemente que o cansaço já é algum, e que estou mais apostada em chegar a um caminho e, portanto, em chegar a um resultado e já não ando às voltas. A explicação é relativamente simples. Valério, já tiveste textos teus publicados na Granta em Portugal que depois foram publicados noutras edições. Para um autor, isso obviamente é muito importante. Sim, para já, boa tarde, obrigado por estarem aqui, obrigado pelo convite. O primeiro texto da primeira Granta que teve uma importância, enfim, todo este fenómeno da Granta foi um bocado inesperado, porque ninguém conseguia antecipar que a revista sequer ia chegar à pervectividade que já chegou. Não sabia, a Tinta da China não sabia exatamente... Quer dizer, o mercado estava receptivo, se não estava receptivo, depois houve a questão das assinaturas que correram muito bem, mas à primeira ninguém sabia exatamente como é que iam correr. O primeiro conto que eu publiquei na primeira Granta foi um bocado uma aposta do Carlos na altura. Eu tinha publicado o Autismo e o Carlos tinha gostado do livro e pediu-me, não queres escrever um texto sem limite de tamanho? E eu escrevi 80 e tal páginas que acabaram por tornar-se depois um livro de contos. Quando as pessoas me dizem que não tem limite de tamanho, eu aproveitei o pouco tempo que tinha e fui para aí fora. Podia ser uma coisa interessante. E o Carlos, quando recebeu aquilo, disse, eu só precisava de um texto, porque aquilo era muito mais. Não é? Saíram 3. Depois dessa primeira leva saíram 3. Sim, saíram 3. Depois, a certa altura, percebeu-se que aqueles textos... percebeu-se primeiro que o primeiro texto publicado na primeira Granta, que era o Eu, não é? O assunto, o tema. À medida que fomos recuperando a mãe. Exato, à medida que fomos recuperando a mãe, que saiu no Eu, foi um dos textos mais falados, não sei o quê, uma coisa... Eu tenho, por acaso, não é por acaso, não é? Mas num gesto de modéstia, é um texto que eu ainda continuo a gostar bastante, porque acho que é bastante económico e dessa simplicidade faz toda uma história sem precisar de artifícios nem de coadjuvantes. E teve uma repercussão muito, muito interessante. Eu estava no início de carreira, quer dizer, os escritores agora estão sempre no início de carreira. Somos jovens escritores até aos 108 anos, mais ou menos. Esse texto foi traduzido para inglês? Esse texto foi traduzido para inglês para a Granta UK e foi traduzido para sueco, depois dos suecos lerem o inglês, claramente, porque não me parece que tenham saltado essa etapa.
E foi muito engraçado, que uma amiga minha que lê sueco teve-me a ler esse texto e eu pensei, eu imaginei-me uma versão mais ou menos lusotropical de um Bergman, assim uma coisa com o mesmo grau de negritude, mas com um bocadinho de samba ou um bocadinho de fado ali à mistura. E é sempre, as pessoas às vezes perguntam, mas tu não relês as tuas traduções para ver se as coisas estão bem? Quer dizer, há traduções que eu posso reler, não é? França, tudo bem, inglês, tudo bem, espanhol, italiano. Mas para que preocupar-me com isso? Um dia tenho uma tradução em chinês ou em croata e... Para quê? Quer dizer, há aquele gesto económico de não pensar muito no assunto e deixar que a coisa siga o seu rumo. E depois, claramente, como as más notícias tardam, mas chegam sempre, se a coisa estiver muito má, alguém há de dar conta disso. Mas sim, muito ligado a esta revista e a este projeto, porque para além de ter conhecido, eu lembro-me que conheci a Dulce na noite da apresentação da Granta. Eu já era fã da Dulce, mas quer dizer, não ia propriamente bater-lhe à porta. Olá, eu sou o Valério. Portanto, nessa noite proporcionou-se. Ainda fomos dançar para o Caixo de Areia. Para a Jamaica. Não, para o Roterdão. Pronto, não queremos saber Não mais. foi nada, Jamaica. Foi? Aposto que é Jamaica. Pronto, eu já tinha bebido alguns marquinhos, Jamaica, portanto confio na Dulce e no GPS dela e na memória. E foi muito interessante porque sempre me senti ligado a esta revista e à medida que ela foi evoluindo, eu também, a minha carreira, chamemos-lhe assim por hora, eufemisticamente, também foi fazendo o seu percurso e a Granta tem-me chamado várias vezes para voltar a dizer umas coisas e têm sempre saído uns textos de que eu olho para trás e depois digo, isto escrevi para a Granta e até tem a sua piada, correu bem. Corrige-me só se eu estiver errada. Não sei se a memória me está aqui a falhar, a atraiçoar ou não. Mas fiquei um bocadinho com a ideia que, muito provavelmente, os contos que escreveste para a Granta ajudaram-te depois na escrita dos teus romances. Não, eu lancei depois um livro de contos, o da família. Não. Em termos de temáticas e de forma... Não, aquilo já estava lá. Estava lá. Aliás, quando eu escrevi para a Granta na temática da família, é porque a temática na altura colonizou-me, mais ou menos de forma parasitária, e aquilo acabou por sair, e se tudo correr bem agora nunca mais falo disso. Sério? Fechado esse dossiê. Fechado. Ex-namorada, tchau. Madalena, estas mudanças... já agora eu tenho que fazer uma pergunta, porque é uma curiosidade mórbida. Vocês lançavam o desafio das pessoas enviarem fotografias quando recebiam a Granta em casa, não é? Enviarem umas fotografias de onde tinham a revista. Pronto, era isso que eu ia perguntar à Madalena. Mas qual foi a fotografia mais esquisita que vocês já receberam? Já agora, curiosidade mórbida, pura. Não me lembro. Não me lembro, quer dizer, lembro-me de algumas engraçadas que nos faziam rir. Porque o que aconteceu foi, isso começou como uma brincadeira, precisamente porque os assinantes recebem a revista antes dela chegar às livrarias. E a ideia era um bocadinho suscitar a curiosidade de quem ainda não tinha a revista, vê-la nas mãos de leitores. Lembro-me da primeira vez que fizemos isso ter sido uma avalanche e não paravam de chegar fotografias e nós já não sabíamos muito bem o que fazer a tanta fotografia e depois as pessoas obviamente queriam vê-las publicadas e então houve ali uma altura que tivemos alguma dificuldade em gerir a avalanche de fotografias. Lembro-me de algumas fotografias engraçadas de pessoas, sei lá, levavam a revista para todo o lado, para a cozinha, para a praia, para a casa de banho, sim. Entretanto, o diretor de imagem acabou com isso. Não, nós não acabámos com isso. A questão foi, nós tentamos sempre trazer um elemento novo e aquilo depois deixou de ser novo, não é? Deixou de ter graça, porque às tantas já era só, as pessoas já estavam a tentar também ser engraçadas, já não era espontâneo como foi durante algum tempo e foi por isso que deixámos de fazer esse desafio. Mas é curioso, porque ainda neste novo número
os assinantes, quando começaram a recebê-las, puseram comentários nos posts de Facebook com as fotografias da revista. Portanto, aquilo pegou, ainda hoje há pessoas que a fotografam e dizem, já recebi a minha. Prova. É engraçado porque há uma relação, de facto, o Valério falou disso, e é verdade, há uma relação afetiva entre a equipa que faz a Granta e os leitores da Granta, os assinantes da Granta, e também esta relação que se foi criando com tanta gente que já contribuiu para a Granta. Porque, de facto, não é por acaso que o Valério já escreveu 4 vezes, precisamente porque a primeira vez que foi convidado enviou material a mais, não é? E depois nós também não queríamos desperdiçá-lo, porque era bom. E depois ainda escreveu um 4º texto. A Dulce já escreveu 2 vezes. O Pedro Mexia, antes de ser diretor da Granta, escreveu um texto fabuloso para a Granta 5, a Granta Falhar Melhor. Portanto, também já esteve do outro lado. O Daniel também foi um dos primeiros autores. A primeira Granta, evidentemente, foi muito importante para nós porque foi o nosso bebê, não é? Naquela altura, e nós quisemos que nelas estivessem presentes as pessoas que nós mais admirávamos, e entre elas contam-se realmente a Dulce, o Valério, o Daniel, e por isso é que este painel também me é muito caro, porque eu estou na revista desde o início, e porque as contribuições foram evoluindo. E o Pedro agora é um dos diretores, o Daniel é diretor de imagem, a Dulce e o Valério... Também querem um posto. Não, vocês estão no plantel de ouro dos autores. E já não sei, isto vinha a propósito de quê? Já não me lembro. Das fotografias. Das fotografias na casa de banho. Enfim. O diretor ter acabado com isso. Eu queria só acrescentar uma coisa, que é, e também um pouco porque a Madalena me lembrou também isso, que é, eu fiz uma capa no início e depois fiz um chamado portfólio, chamado, como é que vocês chamam? Tu foste convidado para fazer o ensaio fotográfico Não, e depois escolhemos a capa a Não, partir mas do depois ensaio. fiz outro que foi o Medo com o Carlos Paz Marques. verdade. Fiz 2 ensaios. A grande diferença da Granta agora ter alguém como editor de imagem é que, e eu há bocado talvez devesse ter mencionado isso, é que os ensaios fotográficos não são pacotes enviados pelos autores. Isto é, quando eu, por exemplo, fiz os meus 2 ensaios, enviei para a Granta e eles agradeceram muito e disseram que era muito bonito e a conversa acabou aí. Os autores que agora são incluídos na Granta, eu trabalho com eles, isto é, eu não digo que gosto muito, digo que gosto, mas pode ser muito melhor. Que no fundo sou o editor que eu gostaria de ter tido em todos os meus trabalhos, tento ser para eles. E acho que é essa colaboração que faz com que os trabalhos sejam de facto melhores, isto é, a maior parte dos fotógrafos são muito maus editores de si próprios. Isso é uma regra. E se olharmos para a história da fotografia, encontraremos imensos exemplos de revistas, pronto, e não é para comparar, mas a Vogue americana, que teve o Brodovich e várias outras revistas que puxaram, de facto, por fotógrafos, que hoje são grandes fotógrafos da história da fotografia. O Robert Frank também trabalhou para revistas, etc, etc. Não estou a comparar, obviamente, mas depois de ter convidado a pessoa, eu estou 3 meses a trabalhar com ela. Ele ou ela manda umas primeiras fotografias e eu digo talvez sim, talvez não. Portanto, fazemos logo a paginação, editamos. Por exemplo, no caso do António Júlio Duarte, tivemos juntos a paginar no computador, ele trouxe várias imagens, estivemos ali, depois eu mandei para trás, etc. Isto só para dizer que isto não são pacotes prontos que os artistas mandam e está aceito. E, de facto, é um processo que tem durado os 3 meses. Também porque os artistas e eu próprio temos outras coisas para fazer. Portanto, não, é verdade. Estamos Claro. atrás da Cláudia. A Cláudia eu estive atrás dela há não sei quanto tempo, porque ela estava no Egito, ou estava no Brasil, ou estava em Cuba, ou estava... Já não sei. Pronto, E na verdade, esse é um processo idêntico. Evidentemente que até o Daniel vir ocupar este posto... até o Daniel vir assumir este cargo de diretor de imagem da revista, nós convidávamos o fotógrafo, mas não fazíamos de facto este trabalho editorial com o fotógrafo porque ninguém tinha a competência para o fazer. Mas este trabalho que o Daniel acabou de descrever é precisamente o trabalho que nós fazemos com os autores que são convidados. Ou seja, os autores são convidados
e depois os textos são todos muito trabalhados, o que é também o mesmo trabalho que fazemos com os textos que são traduzidos, são trabalhados também com os tradutores. Portanto, e de facto, eu acho que também é isto que torna a revista especial. O Valério e a Dulce poderão confirmar isto, e o Pedro também, que é, nós não nos limitamos a receber os textos e a publicá-los, ou a corrigir as gralhas. De facto, nós tentamos que haja esta ligação, como de resto é assim que também fazemos os livros. Mas isto propicia realmente um trabalho de equipa que é também muito interessante e que é aquilo que nos permite também continuar a acreditar que a revista faz sentido. E eu estou convencida de que parte do sucesso da revista, claro que a maior fatia vai para os autores que a compõem, para o interesse dos textos e dos ensaios fotográficos, mas parte do sucesso da revista também tem a ver com este compromisso e com este empenho de todas as partes em que ela seja, de facto, bem feita. Podemos falhar às vezes, mas tentamos muito que ela seja bem feita. Pedro, o tema deste número é futuro e logo no texto da apresentação, isto está tudo dito, o futuro já não é o que era e por isso mesmo há que dedicar uma grande a este tema. Sim, é um tema que é um daqueles temas que pode ter muitas abordagens, mas eu achei, em relação aos convites que fiz e aos textos que escolhi, aos textos estrangeiros que escolhi, houve uma certa propensão ensaística, porque me pareceu um tema eminentemente ensaístico e filosófico até, sem prejuízo de o texto, pode ser que é o texto que eu gosto mais, porque é o único autor da revista que já morreu, portanto as outras pessoas não se vão importar com a distinção, embora o texto que eu gosto mais dos que eu escolhi é o texto da Anita Bruckner, que não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com o futuro no sentido filosófico, é o futuro individual das pessoas e das famílias. E é um texto realmente fantástico e que eu descobri porque eu nunca tinha lido nenhum conto da Anita Bruckner, que era uma romancista muito prolífica e conhecia crítica e conhecia ensaios, mas não sabia que ela tinha contos e quando descobri esse conto no arquivo da Granta foi óbvio que esse conto estaria escolhido. Mas a minha experiência de leitor da Granta, quer da Granta portuguesa, quer da Granta inglesa, e eu não há nenhuma teoria por trás disto, é apenas uma experiência empírica, é que quase sempre gosto mais da não ficção do que da ficção. E isto não revela nenhuma hostilidade minha em relação à ficção curta ou ao conto, pelo contrário, sou um grande fã do conto como género, é um género muito pouco estimado em Portugal, mas acontece que a Granta dá espaço, como apesar de tudo, nós lemos contos, enfim, quer em revistas mais que não são apenas revistas literais, estou a pensar nas revistas tipo New Yorker, etc. Quer porque, apesar de tudo, há um número suficiente de contistas que têm uma carreira, ou porque são romancistas e também lhes permitem publicar contos, ou porque conseguiram entrar no nicho de contistas, que nós conhecemos. Mas há uma forma, por exemplo, o ensaio pessoal, o ensaio autobiográfico, que eu gosto muito e que não se vê muito, que não é muito fácil as pessoas editarem esse tipo de livros, que os jornais tradicionais, mainstream, não estão muito dispostos a apostar ou naquele tom ou naquela extensão e portanto, eu tenho algum interesse em puxar bastante por essa dimensão do ensaio, não apenas do ensaio pessoal, mas particularmente do ensaio pessoal, porque dos ensaios, por exemplo, os ensaios, digamos, críticos, daquele género da revista académica, etc. Apesar de tudo, há publicações, mais ou menos, no campo da literatura, nomeadamente a Colóquio Letras, a ler com uma filosofia completamente diferente, mas são geralmente textos críticos sobre uma obra de outra pessoa. Mas esta ideia da pessoa escrever sobre o seu avô, ou sobre a terra de onde se exilou, esse tipo de abordagem que, por exemplo, em Inglaterra e nos Estados Unidos, enfim, nos Estados Unidos até por maioria de razão, dada a diversidade étnica e cultural. Memoir existe como género, não é? Exatamente. E, portanto, eu puxei muito por isso. Neste caso, como eu disse no princípio, aliava-se a esse facto, o facto do futuro ter uma grande componente de adivinhação. E, portanto, os textos, nomeadamente os textos portugueses, e muito particularmente os textos do Álvaro Domingues e do Rogério Casanova,
são textos sobre as tentativas periódicas que há de adivinhar o futuro. Como é que vamos ser daqui a 50 anos? E em alguns casos, como mostra o texto do Rogério, em alguns casos, isso a posteriori é cómico. É cómico pensar o que é que as pessoas achavam no passado que o futuro, que o futuro ia ser. Mas isto sem prejuízo de haver, sem problema nenhuma, um número futuro em que eu só escolha contos. Mas neste caso achei que era um tema, há um texto sobre as utopias, portanto achei que essa ideia do futuro tinha uma dimensão ensaística forte que neste caso se juntou ao meu gosto pela própria forma. Foste surpreendido por aquilo que os autores portugueses te enviaram. A Madalena sorriu, isto quer dizer que... Sim, porque como a Granta é uma revista justamente, quer dizer híbrida, mas não sei se é essa a palavra, é uma revista de textos de formato longo, ou pelo menos longo, comparado com o que são os textos de jornal, mas não é uma revista literária, mas também tem jornalismo, e portanto não existe verdadeiramente o tom da Granta, ou seja, não há, mesmo esta edição tem textos muito diferentes e, portanto, em alguns casos, os autores, na primeira versão, que em alguns casos foi mais trabalhada do que noutros, formataram na sua cabeça e no seu texto um texto, por exemplo, com uma conotação mais, ou com uma formatação mais académica, por exemplo, ou mais de artigo de opinião, ou mais seja do que for, e que em alguns casos é útil, ao trabalhar o texto, dizer, bom, mas isto é para um autor, isto é para um tipo de leitor que não é o leitor, por exemplo, universitário, embora haja certamente público universitário que leia Granta, mas, portanto, ter uma noção, adequar, de certa forma, a linguagem e o estilo, não o estilo pessoal de cada um, não é disso que se trata, mas adequar a forma do texto e a abordagem do texto aos leitores que nós vamos sabendo, e sobretudo as pessoas que estão desde o princípio na editora, que sabem até, em alguns casos, quem são concretamente, não é só o leitor tipo, mas é a pessoa A, B, C e D, eu isso não tenho tanta noção ainda, como é evidente. Conheço muitas pessoas que leem, mas à medida que se tem uma noção de qual é o leitor da Granta, mais facilmente acho que se ganhará, como eu espero ganhar, a noção de que este texto não é para a Granta, ou é para a Granta, e que não é uma questão qualitativa necessariamente. Claro que a questão qualitativa é importante, mas este texto é muito bom, mas isto é para, suponhamos, uma revista de filosofia, ou isto é para um ensaio académico, isto é um esboço de uma tese de mestrado, ou coisa do género. E esse tipo de coisas podem acontecer, sobretudo, quando nós, e esse ponto é um ponto que realmente me preocupa não em relação à Granta, mas que eu acho um pouco preocupante em Portugal. Eu já fui jurado de alguns prémios de ensaio e 95% são trabalhos académicos, ou seja, não há pessoas a escrever ensaios fora da universidade. Isto, para a universidade é bom, mas para o que está fora da universidade é mau. Ou seja, alguns dos grandes ensaístas de qualquer língua não foram académicos. E, portanto, a possibilidade de haver, no limite, de haver pessoas que escrevam ensaios para publicar na Granta, ou noutras revistas como a Granta. A pessoa que mas eu não vou escrever isto porque eu não posso apresentar isto num seminário, nem vou mandar isto para uma revista com peer review e essas coisas todas. Mas espera aí, há aqui um sítio que publica este tipo de coisas. Nós, aliás, uma das vezes, que eu participei num desses júris, fomos ver e tivemos que eliminar vários concorrentes que já tinham sido publicadas, teses de mestrado e de doutoramento e tal, porque é o destino normal da escrita ensaística em Portugal, pelas razões de não haver onde publicar, e haver onde publicar pode contribuir para que isso não seja assim. Voltando a falar do futuro, a Dulce e também o Valério participam em muitos festivais literários lá fora. Que futuro é que prevêem para a língua portuguesa? Há curiosidade por aquilo que se escreve em Portugal? É a resposta sincera. Claro, sempre. Eu direi que não. Direi que não. Direi que não, e há bocadinho o Pedro falou no Brasil, e eu agora estive há umas semanas na Colômbia, e estive com um escritor brasileiro, que é o Giovanni Martins,
E houve uma coisa muito engraçada, ele escreveu um livro de contos, e o primeiro conto, para mim, é ininteligível. Ou seja, eu não consigo perceber o que é que ele diz. Não é não conseguir perceber uma palavra. Há muitas frases, há muitos parágrafos que eu não sei o sentido. E isto demonstra como nós nos estamos a afastar. E claro que se pode dizer, mas há regionalismos em Portugal que também nós não percebemos. Não é verdade, não é o mesmo tipo de afastamento. Nós estamos, de facto, a afastar-nos. E daí talvez o desinteresse, não sei. Porque se torna mais difícil ler, torna-se mais difícil chegar àquela realidade. Dulce, quando dizes nós? Nós, brasileiros e portugueses, uns dos outros. Acho que não há... Depois, claro, poderá haver mais eles estarem mais os brasileiros mais informados do que nós, mas eu acho que isso tem a ver com o número. Eles são mais, nós somos menos, e eu acho que isso é relevante. A Adília Lopes, por outro lado, como o Pedro disse, por exemplo, na Colômbia ela também é muito popular. Eu acho que a Adília Lopes é popular em todo lado. E ainda bem, porque ela merece toda a atenção. Mas acho que sim, acho que o passado não está a ser suficiente para construir o futuro. Acho que não está a ser suficiente. Sobre a língua portuguesa, e grande parte, e isto prende-se com o Brasil, por isso é que eu falei do Brasil, porque grande parte da importância da língua portuguesa está no facto de ser falada por 200 milhões agora, não é? E não há, de facto, nós continuamos a ser uma língua residual, ainda que nós tenhamos esta ideia de não sermos essa língua residual. Na verdade, quase todas as línguas são, tirando o inglês, não é? Que quem escreve em inglês tem uns anos, umas décadas de avanço. Porque esta questão das traduções, que é muito interessante, implica muito tempo e custos, não é? E, portanto, aliás, eu acho que as línguas são, de facto, um castigo. Falo sempre no episódio da Torre de Babel, que foi, não é? Deus, quando os homens queriam construir a torre até ao céu, Deus pôs todos a falar línguas diferentes, fez com que todos falassem línguas diferentes para que se tornasse impossível a construção. Portanto, esta ideia da incomunicação, esta ideia de cada país falar a sua língua, não é construtivo, não é interessante. Para mim não é nada interessante. E como trabalho com a língua, quando digo isto, causa sempre uma espécie de... Parece que sou uma traidora. Mas na verdade é porque, para mim, a língua é apenas um utensílio, é uma maneira de chegar ao outro. Aliás, acho que a linguagem está sobrevalorizada, porque nós achamos que porque falamos, porque produzimos estes sons, nos vamos entender. E, na maior parte das vezes, causa desentendimentos, porque é muito complicado entendermos de qualquer maneira. Mas temos esta ideia, esta falácia de que a linguagem nos ajuda. E ajuda até certo ponto, obviamente, mas não como nós pensamos na extensão que nós pensamos que ajuda. Em relação à língua portuguesa, eu falo sempre em português. E sou das poucas autoras que faz isso. Eu exijo falar sempre em português. Só quando não há mesmo hipótese, por exemplo, estava em Salónica, na Grécia, e não havia lá ninguém que me pudesse traduzir, eu falei inglês. E eu falo em português, apesar de achar que as línguas são um castigo, porque acho que um autor não tem mais do que a sua língua. E, portanto, se nós depois também vamos para os festivais e falamos em inglês, francês e espanhol, e quase todos os autores portugueses fazem isso, porque temos esta ideia de que somos poliglotas e porque também somos pequeninos e, portanto, estamos sempre a querer agradar os outros. Basicamente, acho que é isso. E também há aqui, se calhar, uma ideia presunçosa de eles não falam, mas nós falamos. Portanto, não sei o que é que motiva, mas eu falo sempre em português, neste sentido de falo sempre em português, apesar de me achar condenada à língua, mas falo sempre em português. E é muito... por exemplo, nunca há tradutores portugueses, há sempre tradutores brasileiros. É muito difícil encontrar um tradutor português. E é muito difícil as pessoas identificarem o português. Dizem, parece russo, parece polaco. Portanto, e o brasileiro identifica melhor. E até acham que é outra língua, por causa das vogais mais abertas. E, portanto, acho que também o esforço da língua, de manter a língua, começa por nós. E uma medida que eu acho era cada autor
até porque também para dar trabalho aos tradutores, que é uma profissão que também tem que ser acarinhada, falar em português. Era importante, é importante esse esforço de dizer eu falo em português e os senhores vão ouvir português. É importante. E é uma portanto, é o que eu faço pela língua. Não é muito, eu sei, mas é o que eu faço para que se ouça português. Para que de repente não sejamos já não somos anexados à Espanha, não é? Mas a coisa ainda é complicada. Valério, falas português nos festivais literários lá fora? Eu não tenho a coragem da Dulce. Sou provavelmente É mais... realmente uma atitude corajosa, atenção, estamos aqui a brincar, mas Eu sou muito português nisso, faço sempre o jeitinho, desenrasco. Não, bem, eu falo em... Pronto, não tem problema. Aliás, lembras-te uma vez que estivemos em Bruxelas e... Eu falei em português. Foste a única que falaste em português. Sou sempre a única. E eu, pronto, fiz o jeitinho, como falo um bocadinho de francês, lá falei em francês. Mas sim, se calhar não devia fazer, mas é aquela coisa um bocado tonta. Acho que nós, os portugueses, somos um bocado presunçosos com esta questão de sermos ultraperiféricos, mas sabermos, ou termos a ideia que sabemos imensas línguas. Falamos línguas. Podemos ser pequeninos, mas falamos inglês e francês e vocês nada. A coisa depois não é bem assim, depois verifica-se que há muito mais países e pessoas e povos que falam uma série de línguas. Mas pronto, temos esta ideia e se isto nos dá algum conforto, sabe Deus como precisamos dele. Em relação ao futuro da língua portuguesa, uma coisa que a Dulce diz com toda a razão, este afastamento tectónico do português brasileiro e do português de Portugal é uma coisa que evidentemente daqui a 200 anos será uma língua completamente diferente. Serão duas línguas completamente tão diferentes que chamar-lhe português do Brasil será quase um insulto ou uma espécie de arcaísmo. Talvez não, quer dizer, estamos em futurologia, não é? Em achismo puro, mas pelo menos é a tendência que se parece desenhar. Tirando o Brasil, pronto, morremos a nível de língua, podemos ser cultivados como uma coisa mais ou menos exótica. Pois esta coisa da literatura é muito... Como em todas as artes, como em todos os domínios da atividade humana, há muita moda, há muitas correntes, há muito zeitgeist que guia quem é que vai ser traduzido, quando, que tipo de autores são interessantes agora, que tipo de personalidades, porque depois temos muito o culto autoral. Aliás, vimos com a Ferrante, não sabendo quem era a Ferrante, toda a gente queria saber quem era a Ferrante e o culto autoral estimulou imenso as vendas da Helena. E nós temos muito isso, portanto, compramos os livros, mas compramos também e, sobretudo, uma imagem, uma identidade que vem associada. E essa identidade flutua ao longo do tempo e a respeitabilidade que essa identidade tem também é diferente ao longo do tempo. O que faz com que há autores que agora são muito ouvidos, e felizmente, porque têm qualidade que há 30 anos não seriam, e vice-versa. Portanto, isto é tudo tão... É um mundo muito complicado, cheio de rituais e de regras e de coisas mais ou menos intersticiais e subreptícias que não se tem propriamente uma visão clara, sobretudo de fora, e depois onde se depende muito também de um golpe de sorte, uma espécie de portinha que se abre e que, como a Granta, por exemplo, acho que foi bom para todos os autores que participaram nela. Acho que no princípio ainda se sentiu mais porque andava mais nas bocas do mundo, sentiu-se mais esse efeito, mas acho que continua a ser um veículo importante para que a erosão da língua tarde mais a acontecer, da língua portuguesa. Que a sensação que se tem é que, efetivamente, ninguém sabe o que é que resulta junto dos leitores, não é, Madalena? Tu que estás na tinta da China... Temos umas ideias, Exato, vamos tendo umas ideias. mas somos muito surpreendidos, não é? Eu falo, já agora, falo da minha experiência enquanto jornalista.
Na televisão nós temos as audiências minuto a minuto, portanto, no Todas as Palavras eu consigo perfeitamente perceber onde é que as pessoas, que parte do programa é que as pessoas viram em exato, em que parte é que perderam interesse, onde é que aumentou o nível, o número de espectadores, quando é que eles se foram embora, ou quando é que a maior parte se foi embora, ou, enfim. Portanto, conseguimos ter uma ideia. E, na verdade, não há fórmulas nem regras. Ou seja, quando, por exemplo, partimos do princípio, vamos pôr, se calhar, este autor na segunda parte do programa porque é mais conhecido que o primeiro, e depois olhamos para as audiências e o primeiro fez uma audiência espetacular e o segundo nem tanto. Ou seja, para nós que também falamos com os escritores e falamos de livros, nós próprios também não percebemos muito bem, afinal, o que é que os telespectadores, neste caso, e eventuais leitores, estão à procura. Imagino que este jogo também seja um jogo complexo da parte de quem edita. Sim, a Tinta da China também é uma editora particular, não é? Porque nós publicamos um número relativamente reduzido de autores, não publicamos muitas traduções, não publicamos muitos autores estrangeiros e, portanto, nós sabemos mais ou menos o que esperar dos autores que publicamos, exceto, obviamente, quando publicamos um autor novo desconhecido, aí é muito às escuras. Eu acho que, de facto, não há uma regra, não há uma chave para se entender. A coleção de poesia é um exemplo disso, exatamente. Publicámos autores absolutamente desconhecidos e que já vão em segundas edições, ganharam prémios. Publicámos a Matilde, por exemplo, sim, mas a Cláudia Sampaio também, por exemplo, só para lembrar de alguns. Assim, a Matilde Campilho foi um caso completamente à parte. Mas eu acho que não há maneira de sondar como é que as pessoas vão reagir à novidade, não é? Não sei, Pedro, o que é que tu achas? Em alguns casos, por exemplo, na ficção, a sensação que eu tenho, até porque estas coisas também muito do impacto internacional, às vezes tem a ver com o timing. Eu lembro-me, por exemplo, penso que ainda nos anos 90, não sei exatamente em que data, eu ter lido o primeiro livro do Bolanho que saiu em português e que foi o Nado Morto, e eu gostei imenso daquilo. E lembro-me que a editora, que era a Maria da Piedade Ferreira, me disse, não está a pegar. E depois, quando ele morreu e quando houve o boom Bolanho, o Bolanho pegou, não é? Noutros casos, há fenómenos que se produziram em todo o lado, menos cá, como, por exemplo, em todo o lado é um exagero, mas, por exemplo, há uns casos que são, de facto, em todo o lado. O Knausgaard é um caso, a Ferrante é outro, mas, por exemplo, o David Foster Wallace não pegou cá. Não pegou cá, talvez porque é à base do tijolo e, portanto, isso desmotiva um bocadinho os leitores, mas há fenómenos que não há uma lógica. Na coleção de poesia de que a Marília estava a falar, um dos livros que vendeu mais foi a reedição de um poeta que pouca gente conhece como poeta, que era o António Reis, que já morreu há alguns anos, que é conhecido como cineasta, e bastante conhecido como cineasta, é o autor de Trás-os-Montes e de outros filmes, mas que só as pessoas mais velhas é que se lembram do António Reis poeta. Sim, depois temos o caso, por exemplo, do John Berryman, que é um grandíssimo poeta. Sim, que é o meu livro favorito da coleção, e é o que vendeu menos, talvez. Um dos que vendeu menos. Portanto, não há... Vá-se lá perceber, afinal, o que é que as pessoas querem. Nas artes visuais, isto é mais fácil, Daniel? É? Não, nem pensar. Se fosse fácil era para os outros. Não sei. Eu não sou galerista, portanto... Mas sei que aquilo que eu escolho nas minhas exposições, aquela fotografia que eu na minha exposição levaria eventualmente para pendurar na minha casa, nunca é vendida. Isso eu sei. Nunca é vendida. Não é? Sim e não, porque de facto há um lado que nós não conseguimos prever. Por outro lado, em relação às imagens, se calhar o que a Dulce estava a dizer, que nós achamos que percebemos todas as línguas, etc. Imediatamente uma pessoa pensa que a fotografia é universal, não é? E a fotografia é uma coisa que hoje em dia nós todos achamos que sabemos fazer, sabemos entender e, na verdade,
quase ninguém consegue fazer e quase ninguém consegue entender. Portanto, é um pouco como a linguagem, né? As fotografias tornaram-se pictogramas, tornaram-se como aquele sinal de casa de banho que todos nós entendemos quando vemos em qualquer lado do mundo, sabemos onde é a casa de banho, já não temos qualquer dificuldade, ou a saída, ou não sei o quê. E as fotografias tornaram-se muito isso, portanto, ou são assim e não têm muito interesse, ou de facto têm uma profundidade e poucas pessoas também conseguem chegar a elas. Portanto, tem relações também com essa coisa que a Dulce e o Valério estavam a falar do texto. Sim, sim. Sim, eu às vezes até com os meus alunos que estão muito preocupados exatamente com o futuro, não é? Que toda a gente fotografa, não é? Todos nós, não deve haver aqui ninguém que não tenha uma máquina fotográfica no bolso. Eu digo-lhes também que toda a gente tem uma caneta no bolso. E, no entanto, só poucos é que são escritores. Não, mas agora já não é verdade, já não toda a gente tem a caneta no bolso, a questão é essa. Não, estou a dizer, mas toda a gente pode escrever, Pois, mas só muito poucos de nós é que são escritores, é isso que eu quero dizer. Portanto, só poucos de nós é que conseguem ser fotógrafos também. Só Isto é uma mensagem de otimismo, por favor. Não, mas até eu acho que o otimismo é perceber como é que nós nos estamos a mover para tentar inverter isto. Uma das coisas que me preocupa muito é que a ficção está a ficar muito mal vista. Por exemplo, há uns anos qualquer livro dizia que qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência. E neste momento é baseado em factos reais, sempre. Ou então é a vida do autor. Portanto, se não é baseado em factos reais, é a vida do autor que vem logo ali. E, portanto, esta ideia e a ficção, que é uma maneira de sublimar a verdade, não é? E de apontar futuro, está a ficar muito mal vista, está muito presa ao baseado em factos reais e ao passado, e os próprios criadores estão a ficar muito preguiçosos, porque nem precisam de construir textos em que outro se identifique, porque se aquilo correr mal, eles têm sempre a ideia de isto foi baseado em factos reais. E o próprio leitor, a ler, mesmo que não acredite muito naquilo, não é? Diz, mas isto aconteceu. Portanto, há aqui uma perversidade, eu acho. Só dizer uma coisa. Uma vez assisti a uma cena de duas amigas a comentarem um romance muito mau, mas não é isso que interessa para o caso, e abriram a última página, estavam a falar dos méritos e do interesse do romance. Uma conversa muito pouco literária, mas também não é isso que interessa. Mas depois a observação que eu achei interessante foi que isto foi, imaginemos, em 2015, e uma delas diz para a outra, olha, agosto de 2015, isto foi escrito este ano. Portanto, estava fresco, era tipo daqueles produtos que só duram, têm data de validade. Isto foi escrito, portanto é sobre a nossa vida. Se fosse há 100 anos não interessava nada, mas foi escrito há 2 meses isto. E a reação que esta frase provocou na outra pessoa, dizer, então, se isto foi escrito agora, é sobre nós, e portanto vou ler. Eu achei isso muito interessante porque é uma reação totalmente antiliterária, não é? Digamos assim, não é? Em que há toda uma mitologia verdadeira ou falsa da intemporalidade na literatura, mas aquelas duas leitoras valorizavam aquilo. Isto é fresco, está fresco, é um produto fresco, não é um enlatado. E eu achei muito fascinante como critério literário. Abrimos por esta altura o debate à plateia. Coloquem as vossas questões. Eu não sei se alguém tem, pelos vistos. Só vem aí um microfone. E venho eu. Para nos ouvirmos melhor. A senhora estava a perguntar a origem do nome da revista. Como é que o nome, propriamente dito, surgiu, eu não sei dizer. Sei que a primeira versão da Granta foi constituída na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, por um grupo de estudantes que queria fazer uma revista literária, suponho que bastante diferente do que ela é. E essa primeira tentativa foi mais ou menos infrutífera e depois, em 1979, a ideia foi retomada e a Granta assumiu a forma que tem hoje. O nome, não sei. Sabes? Há ali alguém que sabe? É verdade, o Rio, é verdade. É verdade.
Sim, é o nome do rio que passava perto dessa universidade, é verdade, Sara, obrigada. Já não me lembrava dessa história. Mais alguma questão? Estão a fazer de propósito para eu andar aqui à volta. Exato, exercício. Olá, boa tarde. Eu queria saber qual foi a principal razão. Claro que há a questão da língua portuguesa que os levaram a ter uma grande Portugal para a língua ser agora o estandarte da língua portuguesa. Há a questão do mercado em si, não é? Mas, Não é tanto uma questão de mercado. eu sei, mas não se terá perdido também um bocadinho a voz daquilo que existe em Portugal, e os escritores portugueses, se isso poderá Não, dizer a assim. ideia é precisamente, retomando aquilo de que o Pedro Mexia falou, de que há um diálogo difícil entre Portugal e o Brasil a nível literário. A ideia foi precisamente tentar quebrar essa dificuldade, aproveitar. É tudo mais ou menos casual, não é? Aproveitar o facto de a tinta da China estar também no Brasil e tentar que este intercâmbio, ou seja, que os autores que nós publicamos, os autores originais que nós publicamos na Granta, os autores portugueses originais, sejam lidos no Brasil e os autores brasileiros, que neste caso são escolhidos pelo Gustavo Pacheco, sejam lidos em Portugal. São autores... os autores que o Gustavo escolheu para este número, eu só conhecia um deles, por exemplo. E é tentar quebrar esta fronteira, tentar aproximar os dois países, as duas línguas, as duas literaturas, as vozes, as várias vozes. Acho que é basicamente isto. Não... E também, de alguma forma... Vamos lá ver, nós começámos a fazer a Granta em 2013. Ela teve um ciclo e os projetos precisam de ser renovados, precisam de ganhar novos impulsos regularmente para também continuarem a ter interesse para os leitores e também para nós que a fazemos, não é? Também trabalhamos assim, dessa maneira. E esta foi a maneira de haver um novo ciclo da revista. Acho que fundamentalmente é isso. Obrigado. Alguma questão? Senhora? Boa tarde. Muito obrigada por me terem proporcionado esta experiência. Eu não gosto de falar com o microfone, eu acho que as pessoas me ouvem. É por causa da gravação. Que horror. Muito obrigada por me terem proporcionado esta experiência. Eu não conheço a revista, portanto, fiquei bastante surpreendida. Também não percebo porque é que não conheço e acho que, por aquilo que ouvi, o nosso futuro vai ser muito mau. Vai ser muito mau por várias razões. Eu estou à beira da reforma, gosto de ler. A minha intenção é passar a conhecer mais coisas e a fazer mais coisas, porque passei 48 anos a trabalhar frente a um computador e aqui vêm as novas tecnologias que nos servem para muita coisa, mas que nos estupidificam das 8 da manhã às 6 da tarde completamente, porque estamos ali. Depois o resto do tempo, quando podemos, lemos, mas é efetivamente muito pouco gratificante. Em relação ao que disseram das línguas, eu sempre que posso falo em inglês, porque é a garantia que eu tenho que eu vou dizer aquilo que quero, como quero. Não há distorções em tradução. Porque, pela experiência que eu tenho, se eu estou a escrever em inglês para um dinamarquês que está a viver em Inglaterra, ao terceiro e-mail eu já não lhe respondo, porque ele está convencido que fala melhor inglês que eu, porque ele é dinamarquês e está a falar em inglês, portanto fala muito melhor dinamarquês que eu, que sou uma portuguesinha,
E então distorce tudo e ao terceiro e-mail eu já não lhe estou a responder, já não lhe dou resposta, já não quero saber dele para coisa nenhuma, porque ele já não merece a minha resposta. Portanto, a certeza, para eu ter a certeza que estou a dizer aquilo que quero, como quero, eu tenho que falar em inglês. Porque não posso ter distorções de tradução, porque é muito raro nós termos um bom tradutor ou tradutora portuguesa. Normalmente temos brasileiros. E como se sabe, eu sou muito má para não, peço desculpa. Como se sabe, as traduções brasileiras são muito distorcidas. Muito obrigada pelo seu contributo. Eu é que agradeço terem proporcionado esta experiência, foi muito gratificante. Bem, eu... Que é considerado. Sim, aliás, há um diretamente e outro indiretamente, que é o Ballard, enfim, não é bem ficção científica, o Philip K. Dick é claramente ficção científica, e além do mais, na minha opinião, um dos grandes escritores do século XX, ponto. Evidentemente que quando nós falámos deste tema, a ideia de haver da ficção científica estar presente era uma ideia que era importante para nós. Em alguns autores mais óbvios, estrangeiros, isso não aconteceu. Eu encontrei aquele texto sobre o Ballard, que eu achei um texto, para quem não conhece nada do Ballard, enfim, conhecerá através do cinema, pelo menos, era, digamos assim, uma introdução e um chamariz para as pessoas irem ler o Ballard. E o Gustavo Pacheco lembrou-se desta ideia ótima de traduzir umas páginas daquele volumoso, chamemos-lhe diário, não sei bem o que aquilo é, do Philip K. Dick, de 8.000 páginas, que ele escreveu no fim da vida, com algumas ajudas, digamos assim, porque ele consumia bastantes ajudas, que é um livro estranhíssimo, é um dos livros mais, que se chama Exegese, e que é um livro, é uma mistura de diário, ensaio, paranoia, e portanto, acho que quando está o Philip K. Dick, está, digamos assim, que a ficção científica está representada ao mais alto nível, digamos assim. Parece-me que não temos mais questões. Muito obrigada por terem estado aqui hoje connosco. Obrigada pelo convite e obrigada a todos os convidados. Boa tarde.